Bem, pessoal, hoje vai ser então nossa segunda aula da nossa série de resinas compostas, né? Estamos começando pelas resinas diretas, mas a gente vai chegar no ponto de falar sobre facetas diretas e a técnica semidireta, tá bem? Deixa eu ver se entrou aqui. Ainda não, Bajá? No Instagram? Ainda não, né? Quase já, Sequito. É? Mais um pouquinho. Tá. Enquanto isso, o pessoal está entrando no YouTube. Ricardo Sanches. Fala, Ricardo. Tudo bem? Silvio. Cabral, boa noite, boa noite. Só mais um minutinho, gente. Deixa eu só iniciar pelo Instagram e a gente começa a aula, tá? Dá mais um minutinho. A gente vai começar. Opa, acho que agora foi. Sim. Pronto, pessoal. Começamos aqui no Instagram também, tá? Pessoal que está entrando no Instagram, Bajá, não tô vendo a imagem pelo Instagram. Será que é para o delay? Deixa eu ver. Ah, sim, já. Provavelmente eu delay, tá? Já deve Tá. entrar já. Bom, tô olhando aqui. Vamos lá, pessoal. Então, vou começando a aula enquanto a gente vai acertando esse ponto. Beleza. Bom, como nós começamos na semana passada, no domingo, né? A primeira coisa, assim, nós vamos alterar a data para as segundas-feiras, né? Acho que ficou mais fácil da gente dar as aulas, né? Não mata o nosso domingo. No domingo a gente está mais querendo descansar um pouquinho. Então, nós mudamos a data para as segundas-feiras, ok? Toda segunda-feira, então, por volta das 8h30, a gente vai falar um pouquinho sobre resina. Essa é a segunda aula de uma série, ok? Vamos tentar abordar bastante coisa de resinas anteriores, concluindo com a parte de facetas diretas e semidiretas. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Por enquanto o Instagram ainda não começou. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, na aula passada eu comecei falando sobre esse gráfico, né? E eu falei para vocês assim que talvez essas sejam as medidas mais importantes que nós entendemos sobre quando nós estamos reconstruindo um dente, né? Na verdade, quando a gente fala sobre reconstrução de um dente, seja com laminado de cerâmica, seja com uma coroa total de cerâmica, ou seja em resina, o ponto mais importante que eu tenho que entender, né, é saber como o dente se compõe em relação às suas camadas principais, né? Nós estamos falando de quê? Obviamente, nós estamos falando da dentina e do esmalte. Apesar de até mesmo a polpa dentária, ela tem um componente importante na cor do dente, né? E que vai se alterando ao longo do tempo por conta da calcificação da dentina, né? Do fechamento dos túbulos dentinários com o tempo, então você vai tendo alterações importantes na cor do dente, porque a polpa também vai retraindo, e isso faz com que o dente, ao longo do tempo, fique mais escuro ou com uma translucidez diferente, tá? Mas essa tela que nós estamos falando, é muito importante que a gente entenda o quanto que ela é o fator mais básico para a gente trabalhar com as camadas de resina. A ideia é ser bastante simplista, né? E o que é ser simplista? É tentar copiar o que a natureza faz. Então, na aula passada eu falei muito sobre essas espessuras. Quando nós fazemos uma resina classe 3 ou classe 4 ou uma faceta, eu preciso entender até onde que nós estamos reconstruindo, se nós atingimos a área de dentina, o quanto dessa área de dentina nós reconstruímos, o quanto nós vamos reconstruir, né, de espessura dessa dentina, qual vai ser a opacidade, dependendo da área, se é cervical, terço médio, se é terço incisal, né? Como que eu vou distribuir as espessuras dessas camadas para que a gente consiga o quê? Basicamente imitar a natureza, ok? Então, o que eu falei para vocês, essa é a tela mais importante da aula, e é importante que, de uma certa maneira, você consiga até memorizar um pouco essas espessuras, ok? Do lado esquerdo,
Do lado esquerdo, nós temos aqui, ó, áreas de dentina, onde eu tenho uma espessura média, que seria, então, por volta de 2,2 nos dentes anteriores. O central, que é o dente mais representativo, eu tenho na área cervical 2,2 de milímetros de dentina, ok? Então, essa espessura de dentina, ela é fundamental que seja reconstruída da forma mais parecida com o dente possível, para que eu tenha a espessura ideal para o esmalte, né? Então, eu tenho uma relação aqui, como eu falei na semana passada, onde a dentina, ela é muito espessa na área cervical, fica mais fina no terço médio e fica extremamente fina no terço incisal, né? E essa relação é exatamente oposta ao que nós temos no esmalte. Na área cervical, eu tenho um esmalte extremamente fino, né? 0,4. No terço médio, a gente pode ter uma relação que vai de 0,9 a 1 milímetro, às vezes até um pouquinho mais do que 1 milímetro, dependendo do tamanho do dente. E na área incisal, eu tenho a maior espessura de esmalte, né? Ou seja, a composição é que eu tenho dentina fina na incisal e esmalte espesso, né? Uma relação mais ou menos intermediária no terço médio e uma relação de dentina muito mais grossa na área cervical e esmalte muito fino na área cervical. Essa é a composição do dente e que favorece a percepção de cores mais escuras, né? Com mais saturação no terço cervical. No terço médio, uma cor que seria o que dá o chamamento para a cor final, né, para o valor, o grau de claro e escuro, e uma percepção de transparência incisal, por nós termos menos dentina e camadas de esmalte que tem uma translucidez diferenciada, tá? Então, esse entendimento, esse decoreba, né, dessas espessuras é muito importante na hora que você vai reconstruir o seu dente, principalmente no que se refere ao esmalte, né? Porque eu tenho que reconstruir a dentina para deixar a espessura ideal para o esmalte ser aplicado em camadas de forma talvez a mais simples possível, né? Por que a gente prefere uma resina simples? Porque, obviamente, você consegue botar menos camadas, você tem uma menor chance de incrementar bolhas de ar entre as camadas, né? E você quer, na verdade, trabalhar com a mimetização da resina, né? A resina que copia a cor do remanescente dentário, de forma que você consiga fazer um trabalho mais fácil, né? E que consiga uma finalização melhor, tá bom? Então, essa é aquela tela inicial que eu falei para vocês, que a gente tem que dar uma decoradazinha mesmo, né? Junto com essa tela, assim, essa segunda tela que é muito importante. O pessoal está entrando aqui, abriu. Quem está entrando no Instagram, não se esqueça que a gente também está ao vivo no canal do YouTube, Professor Sequito. Se vocês querem uma imagem talvez um pouco melhor, é só ir lá no canal Professor Sequito, tá bom? Então, gente, eu preciso fazer essa recordação, preciso relembrar a vocês para chegar nos casos clínicos, tá? Eu não vou dar todas aquelas estratificações. Quem perdeu a primeira aula, né? Dá uma olhadinha lá no nosso canal, que a gente falou de cada uma dessas estratificações, como é que se faz o gabarito de borracha, como que faz a concha, o efeito, o halo incisal, tudo isso foi explicado na primeira aula, tá? Hoje nós vamos, então, partir para casos clínicos um pouco mais complexos, ok? Mas eu preciso que vocês... eu preciso relembrar junto com vocês que a dentina nessa região, né, ela é uma área que tem uma luz muito espelhada, ela reflete muito a luz, porque ela tem uma espessura de dentina extremamente grande e um esmalte bem fino, ok? Então, é uma luz que ela se espelha bastante e no ponto 2, no terço médio, nós temos aqui uma área de transmissão de luz muito potente. Então, ela faz a transiluminação do dente, né? E você tem um efeito de luminosidade, é o que dá o valor principal, né? O grau da cor, vamos dizer assim, valor 1, 2, 3 ou 4, né? Onde você consegue perceber o principal valor do dente. Quando eu falo de valor, estou falando daquela escala da Vita, 1, 2, 3, 4, né? Então, ali no terço médio seria o ponto mais importante de você interpretar se o dente é claro ou escuro. E a área de incisal, como nós falamos também, nós temos um esmalte muito presente, uma espessura maior, uma dentina extremamente fina, porém uma dentina que tem uma boa opacidade, tá? Então, ela se visualiza debaixo do esmalte através dos lóbulos de dentina e você tem aqui toda a parte de
luminosidade, luminescência, fluorescência, existe uma energia aqui de luz bastante intensa. E alguns casos são extremamente desafiantes, justamente por conta dessa transparência incisal, que pode ser bem diferente de paciente para paciente. A ideia é a gente tentar buscar a técnica mais simples possível para conseguir imitar o dente análogo. Tudo bem, gente? Bom, eu tenho certeza que vocês já viram muitos casos de resinas na vida de vocês, né? E sempre vocês devem observar nos congressos, nos cursos, né? Assim, casos que vocês... Nossa, como ficou bonito! É normal, né? A gente olhar e achar muito, muito bacana um caso de resina. E eu digo para vocês, essa percepção das camadas, essas estratificações é importante? Sim, é importante. O entendimento dessa luminosidade é importante? Sim, é importante. Na última aula, eu falei muito sobre a forma, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre fundamentos de estética, porque nós queremos falar um pouquinho de casos mais extensos, onde envolvem os dentes anteriores, por exemplo, fechamentos de diastemas, né? Quando você faz reconstruções um pouco maiores. Mas mesmo quando eu faço somente num central ou somente num lateral, existem alguns fundamentos de estética que eu sempre falo com os meus alunos, né? Que você tem que ter isso muito sedimentado, consolidado, para você enxergar o caso e perceber que existe a necessidade de você reproduzir essas características que são básicas e fundamentais nos critérios de referências estéticas de um sorriso, ok? E eu acho que em resina, esse é um ponto muito importante. Qual é a profundidade das ameias incisais? Esse em verde, essa linha em verde, reflete aquela abertura em forma de V entre as bordas incisais, que transmite uma sensação de jovialidade, né? Que permite diferenciar, individualizar cada um dos elementos anteriores, que nos permite perceber a profundidade na área cervical, uma sombra, né? Que caracteriza bem o que é um lateral, o que é um central, que nos permite visualizar a curva incisal, né? Que existe no sorriso anterior, que é bastante desejável, né? E existe uma profundidade básica que deve ser usado como referência para reconstrução de bordas incisais desgastadas ou resinas classe 4, ok? É uma base, um fundamento de estética tão simples, mas tão importante para qualquer tipo de restauração, principalmente aquelas que envolvem as bordas incisais, por exemplo, uma classe 4, ou até mesmo uma resina classe 3 um pouco mais extensa, tá bem? Então, vamos lá, vamos decorar para quem já sabe, vamos reforçar a informação, e para quem não sabe, vamos interpretar esse fundamento estético, que é a profundidade das ameias incisais, ok? Temos isso nos livros de fundamentos de estética básica, como do Rufenac, como do Fradiani, né? Não muda. Então, a referência é da ponta da papila até a borda incisal dos centrais, eu tenho uma distância que pode ser dividida em 4 partes. Por quê? Porque a profundidade da ameia incisal é basicamente um quarto da distância da ponta da papila até a borda incisal. Então, se você pegar essa distância em amarelo e visualizar um quarto, essa é a profundidade ideal para nós esculpirmos entre as bordas incisais centrais, ok? É isso, tá? Mas esse aqui, será que se um paciente tiver muita idade, fica esquisito fazer essa ameia incisal? Não, não fica, porque ela não é caricata, né? Ela transmite uma jovialidade que mesmo um paciente com 60, 70 anos pode ainda ter essa interpretação, essa ameia incisal, e dar um aspecto bem jovial ao dente, ok? Então, aqui, olhando pelo ângulo frontal, gente, olhando pelo ângulo frontal, o que nós estamos vendo aqui? Da ponta da papila até a borda incisal, nós vamos dividir esse espaço em 3, ou seja, a profundidade dessa ameia aqui, ó, entre central e lateral, seria 1/3 da distância da borda incisal até a ponta da papila. É uma coisa tão simples, mas a gente às vezes não percebe o quanto que isso é uma referência de estética importante. Obviamente, quando a gente está falando de resina ou lâmina ou faceta, eu tenho que sempre consultar o análogo para conseguir perceber uma simetria, uma similaridade, ok? As referências, se você estiver reconstruindo os dois lados,
1/3 da distância. Outro ponto importante é vocês observarem que é uma simetria, é uma meia assimétrica. Entre os centrais é uma meia simétrica, né? Parece um triângulo equilátero. E aqui não, nós temos um triângulo que não é equilátero, né? Porque a borda incisal do lateral é menos longa do que do central. Então, nós temos uma meia assimétrica, onde da borda incisal do central até a ponta da papila seria 1/3 da distância, tá? Então, esse é um ponto básico de estética anterior que nós temos que utilizar o tempo todo quando fazemos qualquer reconstrução anterior, seja de resina, seja de lâmina, seja de coroas totais, ok? E entre lateral e o canino, da ponta da papila até a borda incisal do lateral, nós temos metade da distância dessa meia, né, ocupado por esse desenho em forma de V. Mas isso aqui que eu estou vendo que não está até lá, é porque a vista é frontal. Se eu estivesse vendo lateralmente, eu perceberia que essa meia vai até a metade da distância, ok? E outro ponto importante, que é um erro muito frequente, principalmente em laboratório, você tem que visualizar essa meia. Quando você não visualiza e você vê assim, o canino saindo da distal do lateral, quer dizer, a ausência da meia, você parece ter um canino muito projetado, né? Como se fosse de um vampiro. Então, essa curva incisal, essa tangência das bordas incisais, que passa pela ponta do canino e que vai até o premolar, né? Ela precisa existir e essa meia incisal é um componente importantíssimo para a gente conseguir a estética ideal, ok? Então, quando você faz uma resina, uma coroa, você precisa enxergar essa meia incisal, tá? E lembre-se que você deve olhar o paciente frontalmente para ter essa percepção, ok? Então, esse é o conceito número 1 que eu queria passar para vocês. Esse é o caso de lâminas, tá? Lentes de contato, tá? Da Camila Moreira, onde a gente tentou reproduzir esses conceitos básicos, tá? Então, só para reforçar, aqui 2 casos de dentes naturais, onde eu tenho aqui, ó, entre os centrais, uma meia incisal na distância correta, ou seja, 1/4, né? E aqui uma meia incisal por volta de 1/3 entre central e lateral. Mas nesse caso aqui, eu tenho entre os centrais uma distância um pouco maior do que 1/4 e entre o central e o lateral uma distância muito maior do que 1/3, né? Ou seja, esse é o ponto onde eu tenho que pensar em como planejar, né, o redimensionamento desse dente para conseguir alcançar o objetivo estético desejado. Você pode pensar isso em várias maneiras, inclusive ortodontia, né? Então, é só para vocês entenderem que nós temos vários caminhos e sempre a gente pensa em pacientes jovens que talvez uma ortodontia seja o melhor caminho para você chegar no ponto ideal e talvez complementar com uma resina, tá? Então, esse é um fundamento de estética que é bastante importante para falarmos sobre resina, né? Novamente, eu estou batendo um pouquinho a tecla sobre esses fundamentos, porque como eu vou falar de reconstruções maiores, nessa aula e na próxima aula, é importante que eu entenda os conceitos básicos. E essa fotografia que eu repito muito, né? Desculpe as pessoas que me acompanham bastante, a Alice entrou aqui, legal. A gente entrando aqui pelo Instagram. Me desculpe vocês que assistem muito, mas eu preciso reforçar esse conceito, porque são as linhas horizontais do sorriso, né? Essa linha azul seria o lábio inferior, a linha do lábio inferior, que seria uma das referências mais importantes, na qual todas as outras linhas têm um paralelismo, né? Ou uma convexidade que é usado como referência pelo lábio inferior, ok? Então, o lábio inferior me dá essa linha de referência, essa curvatura, tá? E percebam que a linha amarela, que é a curva da incisal das pontas dos dentes, né, incisais, ela tem uma convexidade e acompanha o lábio inferior. Se a gente olhar na linha azul clara, ela vai passando pelas ameias incisais, né, na parte mais profunda das ameias incisais, e ela também faz uma curva, uma convexidade que está muito paralela ao lábio inferior, ok? E reparem, na linha verde, que as pontas das papilas são as referências para essa curva, e ela também tem uma curvatura muito semelhante ao lábio inferior, ok? E, por último aqui, a linha que passa pela cervical dos dentes,
que tem uma curvatura assim não tão exata, tão paralela, mas ela tem a mesma convexidade, né? Está voltado com a mesma curvatura do lábio inferior, ok? E aqui, a linha que não é paralela seria a linha do lábio inferior, que delimita o espaço que nós temos no sorriso da área de gengiva exposta. E ela, sim, não é paralela ao lábio inferior, ok? Se você tem uma foto na angulação correta, no enquadramento correto, você consegue visualizar essas linhas e mesmo que você não faça nenhuma fotografia, você tem que acostumar a sua visão a perceber esses desenhos, essas linhas, né? Que vão te dar, então, um direcionamento de como eu vou reconstruir meus dentes, quanto que eu vou aumentar, como que eu vou fazer, às vezes, um ensinamento que vai direcionar, né, uma resina mais extensa de vários elementos, tá? Então, um caso de laminados também anteriores, repare que as linhas que nós tentamos seguir aqui, elas são linhas que seguem os conceitos de estética. Essa linha branca aqui seria o quê? A inclinação axial dos centrais, ok? As linhas de brilho. A gente consegue ver o contorno dos dentes e como as inclinações axiais seguem esse contorno do dente. Temos em azul aqui as pontas das papilas, ok? Aqui nós chamamos de ameias incisais. Reparem, um ponto também muito importante, né, em estética, é que a papila entre os centrais ela é mais longa do que dos laterais, e dos laterais é mais longa do que o dos caninos, principalmente pelo fato de nós temos uma convexidade da maxila, ou seja, os centrais estão mais próximos a gente, os laterais estão mais longe e os caninos estão mais distantes, ok? Então, quanto mais as papilas vão se distanciando por conta da curvatura da maxila, nós temos a percepção das papilas irem diminuindo, né? Como se fosse aquele efeito dos postes de luz numa estrada, né? Quanto mais você vai vendo os postes de luz ao longo, você vai percebendo que eles são menores, quer dizer, eles parecem menores, na verdade, são do mesmo tamanho. A papila é a mesma coisa, como as papilas centrais são mais próximas da gente, elas parecem maiores, porque são mais próximos da gente. E isso gera aquela curva, né, das pontas das papilas também com uma convexidade semelhante ao lábio inferior. Bem? E quando a gente reúne essas pontas dos triângulos das papilas com a ponta das ameias incisais, nós criamos um desenho que se assemelha a uma asa delta, né? Essa é um diagrama bastante interessante, porque quando você tem esse formato de asa delta entre a ponta dos triângulos, você provavelmente tem uma configuração extremamente agradável no seu sorriso, ok? Então, você pode planejar tentando alcançar esse desenho das referências estéticas dentárias. Ok. Por que eu falei tudo isso? Porque, na verdade, a gente precisa ter todos esses dados de fundamentos para fazer, às vezes, uma simples resina classe 4, né? Ou até mesmo um diastema, um sistema de diastema. Você precisa ter incorporado, sedimentado as informações mais básicas, né? Como eu falei na última aula, quanto mais a gente sedimenta a nossa base, a nossa pirâmide, a gente tem muito mais facilidade de alcançar um topo de conhecimento, né? Mas sem você desmoronar, né? Não pode ser uma torre, né? Desmoronando. Você tem que ter uma base bem sedimentada, e aí sim você vai conseguindo entender e construir pontos mais difíceis, né? Nas nossas reconstruções de resina. E aí, quando eu falo sobre resina, eu inevitavelmente eu preciso falar um pouquinho sobre a importância do entendimento da escultura, né? Quando eu digo entendimento da escultura, eu sempre procuro estimular o aluno a se interessar com escultura, né? Toda vez que vocês veem um caso bonito, existe uma necessidade de um aprimoramento técnico na escultura, né? Nós, como dentistas, como clínicos, nós vamos fazer cópias de dentes a vida toda. Quanto mais eu tenho conhecimento, né, entendimento da escultura anterior e até mesmo treinamento, mais minuciosa vai ser a minha cópia do dente análogo, né? Eu gosto muito de incentivar os alunos a desenharem para entender como que é a tridimensionalidade, e aqui eu quero estimular vocês a entenderem as várias visões da escultura,
tá? E eu tenho que antecipar para vocês que não existe uma escultura de nada de um dente se você olha só por um ângulo. Existe uma necessidade fundamental de você, quando vai esculpir uma figura tridimensional, de olhar por dois planos bem distintos, no mínimo. O ideal é que você olhe em vários planos, mas dois planos extremamente complementares para você perceber a profundidade, né, da sua escultura, que basicamente é em 3 dimensões. Então, quando eu vejo uma figura frontal, e essa aqui, deixa eu mudar aqui só o ângulo, esse aqui é o desenho que vocês mais... É o ângulo que vocês mais observam, ou seja, um ângulo vestibular, né? Um ângulo vestibular. É aqui que vocês pautam praticamente toda a escultura de vocês, ok? Mas se eu quero ver a profundidade vestibulingual, eu tenho que consultar essa angulação, que é a angulação incisal, ok? Na verdade, eu gosto de falar sobre a angulação tanto inciso-cervical como a angulação cérvico e incisal, ok? E é importante eu tentar me posicionar não somente por trás do paciente para ver esse ângulo vestibular, mas sempre usar um espelho, por exemplo, um espelho de fotografia, ou então um espelho um pouco maior, para consultar o ângulo inciso-cervical, ok? E quando a gente fala de resinas anteriores, a melhor posição para você trabalhar é na posição atrás do paciente, a posição de meio-dia. Se você trabalha um pouco mais de lado, por exemplo, a posição de 10,5, diagonalmente ao paciente, a chance de você ter um viés, né, uma distorção da angulação do tamanho dos dentes é maior, tá? Então, procurem se acostumar, quando fizerem, principalmente no cílio central, né, mas mesmo um lateral, canino, ficar numa posição que privilegie, sempre tentar ver os dois dentes análogos numa mesma angulação, para você não olhar de uma forma diagonal, tá? E quando se fala de central, sempre tentar olhar de frente também, consultar a visão pela frente do paciente numa posição sentada para fazer o refinamento de escultura, tá? Eu falei sobre isso na última aula, mas eu vou dar uma repassada bem rápida, né? Aqui nós estamos vendo na seta vermelha, nessa seta vermelha, a área de reflexão da luz. Em azul, nós estamos vendo quando muda a trajetória vestibular, a face plana vestibular, para uma face inclinada, né? Nós estamos vendo aqui em azul essa inclinação, que é aproximadamente 45 graus, para depois fazer uma segunda inclinação e aí gerar, assim, um ponto de contato. Então, essa mudança de vestibular para proximal se reflete muito em duas angulações. E essa angulação é tão nítida que você consegue usar uma grafite e passar de lado para demarcar essa trajetória. Essa linha, né, essa mudança de trajetória é bem flagrante, que você consegue ver no reflexo de um flash exatamente o brilho da mudança do plano vestibular para o plano proximal, tá? Esse é um vídeo que vocês podem ver no canal do Professor Sequito no YouTube, tá? Para vocês verem na íntegra, né? Mas aqui, ó, aqui nós estamos vendo o tracejamento da linha de brilho. Quando você passa em diagonal, você consegue já perceber a linha tracejada, que é a mudança de plano. E, novamente, passando de lado a grafite, ó, o lápis de cera azul, você percebe a mudança de plano, e em rosa, a mudança de plano novamente, ok? Então, se eu olhar assim, fazer uma marcação mais forte, ó, em vermelho é a transição da vestibular para proximal, em verde a primeira inclinação de 45 graus e depois a segunda inclinação, que seria novamente a linha vermelha. Tá? Então, essa transição é importante e muitas vezes, quando você não tem visível essa transição, você perde o quê? O efeito de tridimensionalidade dos dentes. Tá? Isso gera uma escultura plana, sem profundidade. Ok? E a nossa cola para fazer uma resina sempre está no dente vizinho, né? Eu tenho no dente vizinho todas as informações que eu preciso marcar, realçar, ressaltar, para que eu possa, então, fazer uma escultura em cera, né? Reproduzindo a mesma linha de brilho anterior. Repare na setinha aqui, ó, que foi feita a partir das referências criadas. Sem dúvida nenhuma, a escultura em cera é o melhor treinamento que a gente tem para conseguir fazer em resina na boca, né? É um treinamento que a gente fez provavelmente muito na graduação e na nossa vida clínica a gente está acostumado muito com resina. A resina passa a ser a nossa zona de conforto,
Mas eu garanto para vocês que, uma vez que vocês retomem a escultura em cera, vocês vão conseguir perceber, vocês vão se beneficiar dessa facilidade de visualização em vários ângulos. Aqui é o ângulo que eu falei para vocês, é o cérvico incisal, é um ângulo que me dá uma percepção especialmente importante da linha de brilho, né? De como que a textura dos dentes ela é importante para conseguir a cor final, né? Nós falamos isso bastante na última aula. E está disponível para vocês. Na verdade, nós temos 6 vídeos de escultura em cera, né? Sendo que 3 dedicados somente à escultura de um incisivo central. Tá? Aqui seria o terceiro vídeo, né? O terceiro vídeo de 3, onde eu falo um pouquinho sobre material de escultura, né? O instrumental necessário, o gotejador elétrico é um ponto bastante importante. Tá? Esse é o vídeo 3. E aqui eu mostro rapidamente, olha, todas as fases da escultura, usando as linhas de referência, tá? Eu estou acelerando aqui o vídeo de propósito, mas eu consigo sempre usar as minhas referências das linhas de brilho e linhas de transição para executar uma escultura que vai sempre sendo consultada com o compasso de ponta seca. Esse é um instrumental que eu vou falar muito hoje, né? Ele é fundamental para conseguir uma simetria entre os dentes análogos, tá? E o exercício de cera sempre vai nos ajudar a fazer o quê? Uma réplica quase igual, né? De um dente análogo. Olha como essas visões são extremamente interessantes para eu conseguir copiar ao máximo o dente análogo, ok? Então, esse vídeo está na íntegra no YouTube, no segundo vídeo. E aqui, perdão, esse sim é o terceiro vídeo, né? Onde eu falo um pouquinho sobre o acabamento e textura, né, dos lóbulos incisais, como a gente pode fazer isso na resina, né? Como a gente faz a escavação na cera, e como pode fazer isso de forma parecida na resina, né? E a texturização, que vão até dos sulcros horizontais, olha, a gente está vendo todos os sulcros horizontais sendo simulados, né? Temos que adequar o nível de textura para não ficar exagerado também. E, enfim, como que a gente consegue, então, imitar a natureza? Olha, no ângulo inciso-cervical, cérvico-incisal, né? O quanto é importante a gente consultar todas as angulações, para que nós possamos, então, ter o máximo de similaridade do efeito da luz sob a forma análoga, né? Então, não basta somente as estratificações adequadas. Nós temos que ter o mesmo efeito de luz sobre as camadas, né? E a mesma textura a mais semelhante possível para que a gente possa alcançar o efeito desejado de cópia do dente análogo, ok? Muito bem. Então, com esses vídeos, eu queria estimular vocês, né, a usar os fundamentos de estética, aqueles super básicos. Eu falei, vamos lá, não foram mais do que 10 minutos daqueles pontos de améis incisais. Para esse primeiro caso, né, eu escolhi a dedo os fundamentos estéticos que eu queria usar para que a gente possa analisar alguns casos onde o planejamento é o ponto mais importante, né? O planejamento, a visualização do que eu tenho que fazer tem que ser feito primariamente a execução. Então, enxergar o seu planejamento é o ponto mais importante. Aqui o caso de uma paciente muito jovem, né, de 15 anos, onde a queixa dela principal é que os centrais eram muito predominantes. Então, quando o central é muito predominante, nós temos um sorriso muito infantil. E ela, com 15, 16 anos, ela queria já deixar de ter um sorriso tão infantil, né? Então, o que a gente avalia, o que a gente deve avaliar em qualquer tipo de reconstrução, e no caso dela, é uma reconstrução em resina. Repare que ela tem várias manchas vestibulares, que depois do procedimento a gente vai adequar mais um pouquinho à frente, nós vamos fazer essa adequação dessas manchas, mas reparem que a queixa do central é bastante importante, né? Por conta de vários pontos que nós falamos. Primeiro falamos da curva gengival, né? Falamos da curva gengival, que seria, então, uma linha convexa, deixa eu mudar aqui a ponteira, uma curvatura que passa pela cervical dos dentes, mas ela tem uma altura que deveria privilegiar um pouquinho mais os laterais, caninos e premolares, tá?
E nós acabamos de falar das ameias incisais. Repare como essas ameias incisais elas estão maiores do que deveriam, e isso torna um dente ainda menor, né, na condição visual. Então, se a gente for traçar aquelas linhas, repara, a linha verde, que é das ameias, ela não está nem simétrica e não está adequada ao que nós gostaríamos da condição ideal da profundidade. E a linha cervical, a gente percebe que passa por uma condição também que não é convexa ao lábio inferior. Isso retrata o quê? A ponta da papila e ameias, uma figura que não é o da asa delta, né? A gente percebe que está bastante inadequada. Então, a correção desse caso, e lógico, pela idade dela, nós temos que tentar fazer da forma mais conservadora possível, seria, então, aumentar um pouquinho a área cervical, através de uma gengivoplastia, para deixar essa linha cervical naquela curvatura convexa, e diminuir a profundidade das ameias incisais para que eu consiga aquele desenho da asa delta mais favorável, ok? Mas, basicamente, seguindo o quê? O conceito, o fundamento de estética, que seria, basicamente, de 1/4 da profundidade entre papila e borda incisal entre os centrais, 1/3 da ponta da papila até a borda dos incisivos inferiores e metade da distância da ponta da papila até a borda do incisivo lateral, para que nós tenhamos, então, essa curvatura incisal e a profundidade mais adequada, tá? Repara que o dente já tem essas manchinhas, depois nós vamos fazer a abordagem das manchinhas, mas quando a gente realiza as resinas e o aumento de coroa clínica, a curvatura já fica bem mais sociável, né? E com o mínimo de intervenção clínica, o mínimo de intervenção, somente pequenas resinas, a gente se baseou no quê? Em fundamento de estética. A gente diminuiu as ameias incisais, né? No caso, ela tinha excesso de ameias, né? E tentamos adequar a altura cérvico-incisal, né? Só isso já deu uma composição muito menos infantil, né? Obviamente ainda pode ter algum tipo de retoquezinho, né? Mas a gente já conseguiu uma condição, uma adequação boa das resinas, baseado aqui em fundamentos estéticos, ok? Muito bem, e vamos lá. Pessoal do Instagram, se quiser passar para o YouTube, né? Lá nós estamos também no canal Professor Sequito, tá bem? Isso. Quando está cortando a fala, se vocês estiverem lá no canal Professor Sequito, né? Podem ir lá para ver, ok? Vamos falar um pouquinho sobre forma e simetria, né? Vamos falar um pouquinho sobre forma e simetria. Deixa eu ver aqui no canal do YouTube, eu acho que está tudo indo bem, né? Muito bem, vamos lá. Bom, esse é um caso bem interessante, né? Eu quero abordar esse caso com bastante minúcia, ok? Para que a gente possa entender tudo que está envolvido sobre isso, tá? Então, a gente percebe aqui no dente 21, um dente com uma cor desfavorável desde lá da cervical, né? Até o terço médio incisal. A gente percebe aqui, né, a delimitação de uma resina que não está adequada, ok? Muito bem. O que nós fizemos inicialmente é uma tomada de cor, né, uma cor básica, vamos lá, uma cor que a gente achou que seria próximo do A3 no terço cervical e próximo do A1 no terço médio incisal. Esse registro é interessante você fazer sempre. Deixa eu ver aqui. É interessante fazer. Deixa eu aumentar aqui. Alô, gente, estão me ouvindo? Pessoal, pessoal que está no Instagram, né, se puderem entrar no YouTube, ok? Canal Professor Sequito, nós estamos ao vivo lá, ok? Renato até deu a dica aí, né, do pessoal, tá? Para irem lá no YouTube. Lá, acho que o som está bem adequado, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal do YouTube aqui. Bom, depois que vocês fazem esse registro de cor, de esmalte e dentina, né, a gente pode começar por aqueles passos bem básicos, ok? Nós já fizemos na aula anterior. Nós estamos vendo aqui um gabarito de silicone, ok? Se puder de adição, que fica realmente melhor. Muitas vezes só a base pesada já é o suficiente. Nós recortamos exatamente na borda incisal. Nós já ensinamos isso na primeira aula, então quem não assistiu pode assistir na live que está gravada lá no Professor Sequito, da primeira aula, ok?
e fizemos uma medição da largura, sempre com compasso de ponta seca, ok? Avaliamos que tem um espaço bem semelhante entre os dentes, e eu quero, então, abordar tudo que pode não dar errado, ok? Que pode dar errado, melhor falando, né? E o que nós temos que pensar em corrigir. Tá? Na remoção da resina, a gente percebeu áreas de cárie cervical. Na verdade, existia já uma desconfiança disso, por conta até da inflamação cervical, por conta da cor, né, muito escura interna. E aí nós removemos completamente a resina anterior, né? Nós tiramos a parte da cárie também, e nós tivemos, então, esse remanescente dental. E reparem, a cor desse dente, né, ela está bem próxima do dente 11, né? O que deixava o dente escurecido era a própria resina, ok? Muito bem. Então, acho que agora o pessoal viu a dica do Renato, né? E foi lá para o YouTube, maravilha. Então, gente, reparem. Quando eu falo sobre essa tela aqui, eu tenho, então, uma porção de dentina na área cervical, dentina no terço médio, dentina no terço incisal e, obviamente, camadas de esmalte e borda incisal, tá? Então, todas aquelas minhas camadas, né, seria um dente que não seria uma classe 4, é uma classe 4 que chega até lá na cervical. É como se fosse quase uma parte faceta, uma parte classe 4, né? Uma classe 4 dupla, né? Seria quase uma, vamos dizer, brincando, uma classe 8, né? E eu tenho que, então, pensar tudo que nós falamos sobre espessura, tá? Então, eu tenho área de dentina a ser reposta aqui, nessa região do terço cervical do dente. Eu tenho também no terço médio incisal, e eu tenho áreas de esmalte para repor sobre esse terço cervical, numa espessura menor, uma espessura maior no terço médio e incisal, ok? Então, quanto que esse gráfico é importante para eu conseguir visualizar as camadas mínimas para chegar no resultado final ideal, ok? Então, vamos lá. Novamente, para o pessoal que está assistindo a aula pela primeira vez aqui, no primeiro módulo, né, na primeira aula de jornada, a gente fez toda a explicação sobre cada um desses passos, ok? Então, eu vou me adiantar um pouquinho mais, mas então, nós isolamos o caso, fizemos a aplicação do condicionamento adesivo, condicionamos adesivamente o dente, e usando aquele gabarito de silicone previamente feito, ok? Eu vou fazer a minha concha, né, que na verdade tem que ser bem fina. Reparem que eu estou fazendo até lá na cervical, porque nós temos sim uma área da concha cervical, terço médio cervical a ser construída, tá? Vão sempre além da marcação, para que você tenha uma firmeza maior dessa concha e ela não se frature, ok? Deixa bem fininho, e aqui nós estamos vendo então a concha lingual construindo para servir de referência para a nossa estratificação de lingual para vestibular, ok? Vamos lá. Tudo bem aí? Será que o pessoal vai ouvir agora mais o som? O pessoal do Instagram está ouvindo o som agora? Sem som? Alô, som? Tá ouvindo o som? Pessoal que está no Instagram, gente, vamos lá para o YouTube, ok? Professor Sequito. Deixa eu só teclar aqui. Bom, o pessoal parece estar reclamando que o YouTube está sem som, o Instagram está sem som, né? Não sei dizer o porquê. Oi? Bom, vamos lá. Vamos continuando. Vamos lá, deixa eu mudar então. Gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do gráfico que eu fiz para esse caso, que foi feito em 2010, já é um caso antigo, mas eu acho tão didático ele que eu queria começar a nossa série de casos por esse caso, ok?
Então, olha, eu fiz um desenho vestibular aqui. Deixa eu mudar aqui. Eu fiz um desenho vestibular onde eu estou marcando no terço cervical uma resina de dentina, né? O OPA 2 é uma resina de dentina A2, ok? Da Tokuyama. Na época se chamava Stellite, mas hoje em dia se chama Palfic, ok? Depois nós estamos colocando uma camada chamada OA3, que é o Bud, que é uma resina de transparência intermediária entre dentina e esmalte, ok? Muito bem. E aqui na área cervical, ainda uma camada final vestibular de esmalte A2, tá? Nessa área do terço médio incisal, reconstrução da dentina com OPA A2, tá? Nós estamos vendo aqui o gráfico, ok? Uma área incisal transparente, que é um transparente azul, transblue, da Z350, ok? E como camada vestibular final, A1 esmalte da Stellite, né, que hoje em dia se chama Palfic, tá certo? Então, essa é uma estratificação que eu marquei e eu sempre marco na minha ficha clínica para eu saber como que eu estratifiquei e para que, se for necessário alguma modificação na consulta seguinte, eu saiba exatamente as espessuras, a posição que eu coloquei cada camada de resina, ok? Acho que agora o pessoal está ouvindo melhor. Muito bem. E aí, gente, novamente esse gráfico eu acho importante demais, né? Área de dentina, eu tenho que fazer mais opacidade, ok? Eu vou colocar um pouquinho mais de croma, um pouquinho mais de dentina um pouco mais escura, né? E no terço médio eu tenho que ter uma boa reflexão, mas eu tenho que também ter a dentina com uma camada de esmalte um pouco mais generosa, tá? E na área incisal, eu vou privilegiar a passagem de luz para conseguir o efeito semelhante ao dente análogo, ok? Então, sempre essa figura tem que ficar muito clara na nossa vista. Então, eu já mostrei na última vez as estratificações. Então, aqui nós estamos vendo nessa primeira figura a colocação da dentina. Reparem que tem uma cor mais saturada, um pouco mais escura, né? Ele fica nitidamente mais escuro que a camada vestibular, obviamente com o isolamento absoluto. Existe um pouco de desidratação do dente vizinho, né, que eles vão ficando mais brancos, tá? Mas reparem, nós fazemos até os lóbulos incisais e lá na área cervical, deixa eu mudar aqui, e lá no terço cervical, repare que nós já colocamos a camada de dentina, o OPA2, o OA3, né? E deixando o espaço para o esmalte vestibular, ok? Nessa área, entre os lóbulos e o efeito halo, nós estamos colocando a camada do transblue, que é essa cor aqui, ó, transblue, tá? Para conseguir o quê? Uma transparência incisal semelhante ao dente vizinho, ok? Essa camada deve ser colocada de forma que não fique ar. Se ficar ar entre as resinas, você vai ter um efeito esbranquiçado, né? Sem a transparência que você está buscando alcançar nessa região. Tudo isso, na verdade, com o espaço, mantendo o espaço necessário para o esmalte, a última camada de esmalte vestibular. Como eu sei isso? Olhando pelo ângulo incisal, tá? Sempre consultar pelo ângulo incisal para ver se eu tenho o espaço necessário na vestibular, tá? Para a minha camada de esmalte, tá? E qual a espessura que eu quero para essa camada de esmalte, né? Novamente, na última aula nós falamos sobre isso. Eu quero uma espessura que vai chegar entre 0,7 e 0,9 de milímetro, né? Que é a espessura normal do esmalte vestibular, ok? Então, fazemos sempre numa camada única. Reparem que a matriz de poliéster está colocada na distal do central para que nós possamos o quê? Puxar, tracionar a fita, carregando um pouquinho desse esmalte incisal para a área interproximal, para que você não tenha nenhum tipo de bolhas, né? Ou falta de resina nessa região, ok? Então, olha, a acomodação da resina, na aula passada nós temos vídeos mostrando
como acomodar a resina, como fazer essas batidinhas para você fazer com que a resina, né, o BGMA aflore, você tenha uma camada de resina mais brilhosa, né? E com esse brilho você conseguiria, então, uma manuseabilidade aumentada dessa região anterior, ok? Tá? Então, matriz de poliéster posicionado. E essa última camada que nós fizemos foi do esmalte A1, ok? Muito bem, vamos adiante. O que nós temos que observar quando acabamos a resina de esmalte anterior? Seria a camada mais importante, como eu falei para vocês, né? Mas essa camada de esmalte anterior, olha, né? Ela tem que ser avaliada nos dois ângulos principais. Lembra que eu falei para vocês? Quais são os dois ângulos principais? Por vestibular, no ângulo onde você está posicionado, atrás do paciente, naquela posição de meio-dia, para que você consiga ver numa angulação favorável e não diagonal, ok? E pelo ângulo inciso cervical. E quando a gente olha pelo ângulo inciso cervical, olha quantas falhas eu percebo, muito mais críticas, né? Reparem como nós temos esse ângulo, essa meia vestibular entre o central direito e o lateral direito, né? Uma configuração completamente diferente do lado esquerdo. Mais do que isso, reparem como nós estamos invadindo o espaço do dente 22, tá? O espaço aéreo do dente 22. Então, a gente consegue ver de forma muito clara aqui, ó, que a porção médio-distal do 21 está muito mais larga do que a porção médio-distal do 11. E isso, quando a gente está trabalhando atrás do paciente, nem sempre é tão fácil de perceber como vocês estão vendo nessa angulação. Então, nesse momento, né, ter um espelho maior para olhar nessa angulação é fundamental para que você não cometa um erro que, assim, aparece ser quase grosseiro, mas às vezes passa desapercebido e o primeiro ponto que você percebe é o quê? Um dente muito mais largo do que deveria. Tá? Então, o compasso de ponta seca, quando é posicionado na vestibular, olha, na mesma posição, do lado direito, central direito, e vocês veem agora um central esquerdo, reparem, nós temos uma largura completamente discrepante, né? Nós temos aqui uma largura muito maior na resina, e a gente aqui percebe que existe um excesso bem grande, né? E se eu fizer uns traçados, olha só, fiz um traçado em vermelho. Essa distância aqui entre as duas setas é essa mesma distância daqui até aqui, ó. Como é que eu sei? Nós fizemos uma calibragem numa régua virtual e reparem, eu tenho daqui até aqui 8,5 milímetros, ok? E quando eu pego a mesma régua com dentes do mesmo tamanho, eu percebo que 8,5 milímetros, ó, seria um tamanho até aqui, ó. O resto é um excesso que a gente percebe claramente aqui, ó, que está além do formato ideal, ok? Então, olha, nós temos aqui um excesso de 0,7 de milímetro, que é bastante considerável, tá? Então, outra dica importante é você sempre usar um compasso de ponta seca para sempre ir medindo as distâncias entre os dentes análogos, ok? Isso é bastante importante. E vamos lá, olha lá. Nós estamos vendo aqui a resina, agora naquela angulação, já removi o isolamento absoluto, né, para a gente ter uma visibilidade melhor. E agora nós temos da ponta do compasso mesial para distal, a gente percebe que a linha de brilho aqui na distal, ela tem que ser posicionada mais para dentro, tá? Mesmo porque eu tenho uma parte da resina sobre o lateral. Então, essa distância, esse terço médio deve ser traçado sempre com uma lapiseira, uma grafite, nas linhas de brilho ou transição que nós falamos anteriormente, tá? Então, o compasso de ponta seca, quando é posicionado dessa maneira, nos dá, em todas as porções do dente, a percepção de onde deve ficar a passagem da linha de brilho, aonde eu tenho que fazer com que o meu dente, minha resina, passe da vestibular para a proximal. Esse conceito, gente, é a forma, a importância da forma sobre a cor final, né? Se eu tenho um dente que eu quero imitar, um análogo, eu tenho que imitar as dimensões vestibulares. E a percepção da largura vestibular é sempre dada pelas áreas de terço cervical, terço médio e incisal. Eu tenho que fazer com que essas distâncias sejam as mais próximas possíveis. E mesmo quando eu tenho uma largura maior, eu posso usar essa estratégia da posição da linha de brilho para que eu
possa fazer uma ilusão ótica que o dente é mais largo ou menos largo. No caso aqui, eu já tinha o tamanho certo, eu tenho que somente acertar a posição da linha de brilho na distal, tá? Para que eu tenha a percepção da mesma largura entre os dentes. Tá certo? Muito bem. Então, uma vez que a gente começa a traçar a linha distal, a linha de brilho, baseada na mesma inclinação e largura do dente análogo, eu posso começar também a observar as necessidades de ajuste de volume. Repare aqui, ó, no terço cervical, esse terço cervical tem que ter analogia ao terço cervical do dente 11, no caso. E como é que eu percebo o volume? Não é pelo ângulo vestibular, é pelo ângulo incisal. Aqui, ó, pelo ângulo incisal, que eu percebo que eu tenho mais volume cervical na minha resina do que o dente análogo. Aqui é o meu espelho, aqui é o que eu tenho que copiar, tá? Além disso, eu posso perceber também vários outros pontos ainda pelo ângulo incisal, tá? Os instrumentais nessa fase devem ser muito delicados. Então, eu gosto muito de indicar uma lâmina 12 para remoção dos excessos cervicais, uma lâmina 12 de boa qualidade, eu gosto muito de indicar essa lâmina da Swan Morton, ok? De corte de um lado só, ok? E brocas do tipo uma ponta agulhada, né? Nós temos essa marca da Comet, tarja vermelha e amarela, e também temos da tarja vermelha e amarela da Jota. São brocas bem finas, com a ponta bem acabada, e me permitem uma escultura, né, mais refinada, ok? Então, se eu olhar nesses dois ângulos aqui, ó, o ângulo incisal, mostrando a vestibular, e o ângulo incisal, mais privilegiando a visão lingual, repara que aqui eu tenho muitas informações, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu percebo é que, se eu olhar a distal do dente 11, que é meu análogo, eu tenho mais volume no 21. O 21 aqui está com um volume maior do que o dente 11. Então, se olhar também pelo ângulo inciso lingual, um pouquinho, inciso lingual, eu percebo que no mesmo ponto tem um volume maior do que o do lado de lá. Tá? Então, esses detalhes são os que fazem diferença na escultura final. Aprender a olhar no ângulo certo é uma informação importante que que te permite melhorar a escultura, tá? Reparem aqui nas setas verde e azul, como eu tenho também um volume pequeno maior do que o dente central, tá? Mas esse pequeno volume a mais é muito importante na percepção da largura, né? E da reflexão da luz. Então, eu tenho que adequar isso também. Repara como eu tenho também um excesso aqui, ó, cervical em resina, por causa do isolamento absoluto, né? Então, discorrer um pouquinho de adesivo aqui. Na lingual, eu tenho um excesso palatino, que deve ser removido com uma lâmina 12 nessa região. Ou seja, todos esses excessos só são bem visualizados nessa visão inciso-cervical. Então, eu sempre falo isso na aula de resina, a gente não está acostumado a usar um espelho para visualizar tantos excessos que não são muito bem vistos na visão vestíbulo-lingual, que obviamente é muito importante, mas ela precisa ser complementada por um ângulo completamente diferente, um plano de visão completamente diferente, tá? Então, os dois planos mais importantes são esses, vestibular e inciso cervical cervico-incisal. Mas você, se puder, se coloque na frente do paciente para que você consiga ver também a altura incisal, colocando o paciente sentado, para que você tenha assim, uma percepção exata do quanto você tem que ajustar a altura incisal. Né? Lembre-se quantas vezes vocês fizeram resina, acabaram, quando o paciente sentou na cadeira, vocês me lembram assim, nossa, está desnivelado. Vocês perceberam esse desnivelamento não quando o paciente estava deitado, só quando o paciente sentou na cadeira, e o próprio paciente às vezes fala assim, eu estou achando esse dente mais longo. Né? E você também percebe no mesmo momento, porque agora você está vendo o paciente de frente, numa posição que é mais favorável para essa metragem, né, de altura de borda incisal, ok? E aqui no traço verde, ó, a gente percebe, então, o que seria o contorno adequado. Como que a gente consegue perceber somente nessa angulação, que é diferente dessa angulação. Aqui nós temos a angulação inciso-cervical, e aqui eu tenho uma segunda angulação inciso-cervical que me dá outras informações, ok? Como é que eu vejo isso com um espelhinho normal? Você não vê direito.
Você tem que pensar num espelho de fotografia ou pelo menos um espelho clínico com o dobro do tamanho, ok? Um espelho com o dobro do tamanho para você conseguir ver os dois centrais, até um pouco dos laterais, no mesmo ponto, tá? Isso é importante, no meu ponto de ver, sim, vital para conseguir ver nos ângulos adequados, tá? Então, repare, uma vez que você remove todos esses excessos vestibulares, acerta a distância mesodistal, você consegue colocar as linhas de brilho de forma adequada, né? E semelhante ao dente análogo, aí sim você pode começar a pensar em usar brocas multilaminadas, materiais de polimento. Gosto muito de indicar o da DIF, da Ultradente, que nós temos a amarela, um pouco mais abrasiva, a branca para polimento. Eles têm agora uma azul também, que é para ultrapolimento. Como no caso antigo, eu não tenho essa ponta azul, mas eu gosto muito de indicar, ok? Como é importante tirar todos os excessos cervicais. Sangrou um pouquinho isso aqui. Mas ele vai cicatrizar. É importante não deixar excesso cervical para que você permita a gengiva cicatrizar bem. Se você deixar um excesso cervical, aí a gengiva vai ficar sempre inflamada, tá? E aqui no pós-imediato, né, a gente começa a ver como é que está a cor. Eu tinha pensado num A3 cervical e uma cor A1 no terço médio incisal. Os dentes estão desidratados. Eu não tenho certeza, na verdade, se a cor está adequada, mas eu não quero ficar mexendo muito, né? Eu não posso, assim, pensar que está errado, já que os dentes estão uma coloração alterada. Eu tenho que esperar pelo menos, assim, no mínimo um dia, né? Mas o ideal é que seja na semana seguinte, para que até eu possa reavaliar o caso, reanalisar, para que, se tiver que fazer uma alteração, eu possa fazer, então, com o dente totalmente hidratado e com o paciente tendo a percepção das modificações que ele gostaria de fazer, que ele vem com as percepções. Hoje em dia, com o celular, todo paciente tira foto com o celular no dente, faz a selfie, né? E mostra para você, não gostei daqui, não gostei daquilo lá, não é verdade? Então, são informações que vão ser interessantes para você fazer qualquer tipo de correção, ok? Lembrando que esse caso a gente fez em 2010, né? E aqui nós estamos vendo o caso. O caso é. Deixa eu ver aqui. Aqui nós estamos vendo o caso novamente uma semana depois. Na verdade, assim, eram acho que 10 dias depois, ok? E se vocês olharem o caso finalizado, né? O que nós estamos percebendo aqui? O central esquerdo, que nós reconstruímos, está com uma transparência inicial interessante, mas, de uma forma geral, me parece um pouco mais escuro do que o central. Essa percepção eu já até tinha no final da última consulta, mas eu tinha uma dúvida muito grande se realmente nós tínhamos essa diferença tão grande, tá? Então, se eu pegar essa mesma fotografia e colocar em preto e branco, o preto e branco é interessante, que me dá o quê? A percepção do claro e do escuro, né? Então, essa região do terço médio cervical e também sisal, eu percebo que está com um cinza mais escuro, ou seja, se eu estou com um cinza mais escuro, que eu posso até acentuar o contraste, né? Aumentando o contraste, consigo perceber melhor. Eu posso fazer isso no celular, né? Um celular você consegue fazer a foto em preto e branco de uma forma quase instantânea. Eu consigo quantificar melhor, visualizar as regiões onde eu preciso aumentar um pouco o valor, ou seja, colocar cores mais claras, né? Colocar cores mais claras para conseguir, então, um efeito melhor. Eu lembro que, no começo do caso, eu já tinha visto que a cor dos remanescentes eram boas, eram bem semelhantes, né? Então, na verdade, a minha resina não estava na cor ideal. Eu coloquei uma resina que estava mais escura que a ideal. Poxa, Sequito, mas isso acontece de errar assim a cor? Bom, comigo acontece com boa frequência, né? Por mais que a gente tenha certeza, se você está no final do dia, se você está mais cansado, se você, enfim, se você não está com uma iluminação ideal, se está com uma luz de refletor muito forte, né, sobre o dente, esses erros de cor podem acontecer. E o que é mais comum no dia a dia de toda pessoa que faz resina é fazer uma retificação na cor da consulta anterior, tá? Então não pensem que eu não faço retificações de cor, né? Que assim todo mundo faz
por melhor que seja a pessoa que trabalha com resina, ela está passiva de fazer retificações. O importante é você entender como fazer essas retificações, né? Existe uma técnica de condicionamento e o mais importante, ter anotado o seu mapeamento. Lembra que eu falei para vocês, ó, ter anotado o mapeamento anterior é extremamente interessante para interpretar a cor final que você alcançou e sugerir, então, as mudanças, né? Então, as mudanças mais importantes, que no caso eu percebi, é no terço médio cervical, onde a gente botou, depois do OPA 2, uma resina de corpo A3 e depois uma resina de esmalte A2. Então, aqui, o que nós estamos mudando é mantendo o OPA 2, mantendo o OPA 2 lá por baixo, mas em vez de botar um OA3, a gente botou um OA1. E o esmalte final, que era A2 no terço cervical, a gente passou para A1. Ou seja, nós estamos mudando, né, o último milímetro de resina para uma cor mais clara, tá certo? No terço médio incisal, né, na classe 4, a gente também não alterou o OPA A2, mas removemos totalmente a resina A1, que nós tínhamos no terço médio incisal, e partimos então para colocar um B1 e um WE. O WE um esmalte esbranquiçado, né? White Enamel, ok? Então, fizemos uma espessura metade para esmalte B1, que é mais claro que o esmalte A1, e uma incisal esbranquiçada sobre esse B1, para tentar, então, alcançar uma cor mais semelhante entre as camadas, ok? Então, esse mapeamento é muito importante, tá? Eu vejo que eu fiz em 2010 esse caso, né? E olha lá, o que nós fizemos então? Desgastamos 1 milímetro, tá? Chegamos no OPA A2, e depois nós condicionamos, né? Deixa eu botar aqui, condicionamos novamente essa superfície para que ela seja reativa a uma nova resina. O ideal é que você use um jato de óxido de alumínio com água, tá? A dica aqui é usar aquelas pistolinhas de bicarbonato mais baratinhas, de 300, 400 reais, onde você tem um compartimento que você abre a tampa. Ao invés de você botar o bicarbonato, você pode botar um jato de óxido de alumínio, idealmente de 30 micras, tá? Então, qual a diferença desse jato que é o da BioArt? O jato de bicarbonato, ela joga o pó de óxido de alumínio misturado com água, ou seja, você não aspira esse pó no seu consultório e o paciente também não aspira esse pó de óxido de alumínio, que é extremamente prejudicial à saúde, né? Então, a superfície fica áspera, porosa, reativa, né? E aí sim você deve colocar o ácido fosfórico durante 30 segundos, lava, seca e faz o condicionamento adesivo dessa superfície. Dessa forma, eu tenho, então, a possibilidade de aplicar uma nova camada desse 1 milímetro de esmalte remanescente, tá certo? Então, aqui adiantando, olha, lembra que eu falei para vocês? Nós vamos, então, manter o OPA 2, não mudamos, né? A dentina A2. Do corpo OA3, nós estamos colocando um corpo OA1, tá? Então, nós estamos colocando uma cor bem mais clara, porque a gente percebeu que precisávamos deixar um valor mais alto, mais claro, tá certo? E aqui, ao final, nesse terço médio incisal, nós estamos mudando do esmalte A1 para um esmalte B1, deixando ainda um espaço para o white enamel, né? A última camada do esmalte esbranquiçado. Então, nós dividimos esse espaço entre o B1 e o WE, que é o white enamel. Na aula passada, eu também falei muito sobre confeccionar palhetas de resina para eu ter como referência, para eu treinar até a minha visão em relação ao que é um WE, o que é um B1, né, de esmalte, qual a diferença de opacidade, né? Ter esse entendimento é importante para que você consiga, nesse momento, adequar a cor ideal, a resina ideal, né? Aquela resina que você trabalha, que você tem uma familiaridade com as cores que elas produzem, tá? Então, repare aqui, ó, nós estamos colocando na área de incisal
B1 esmalte e white enamel, né? O esmalte esbranquiçado. E aqui nós mudamos principalmente de OA3 para OA1, no terço cérvico, médio, cervical principalmente, tá? Então, gente, uma vez feito o acréscimo, reparem que a fita de poliéster está bem sediada ali na distal, para você tracionar esse lingual. Vocês vão avaliar novamente o quê? A linha de brilho. E reparem que, novamente, é normal, prefiro que fique com excesso que faltando resina. Eu estou com um volume nessa distal maior do que ideal. Como é que eu sei? Eu estou olhando no ângulo inciso cervical, tá? Ó, o ângulo inciso cervical e ângulo inciso cervical. Então, já consigo perceber que eu voltei a ter um volume maior. Então, eu tenho que fazer o quê? A retificação, o ajuste do volume, como eu fiz anteriormente, né, com a broca de tarja vermelha e amarela, tá? E sempre observando nos ângulos, né? Vou mudando esse ângulo inciso cervical, que ele é muito mais confiável para fazer a percepção do volume cervical, tá certo? E aqui nós estamos vendo, assim, com a confirmação da cor inicial, que era o A1, se nós estamos com uma cor mais semelhante no dente retificado, ok? Então, aqui, ó, nós estamos vendo na vista vestibular, em duas fotografias, né, com antagonista e sem antagonista, né, que nós temos uma cor, agora sim, bastante semelhante. E reparem, não tem nenhuma textura tão diferente, porque eu quero reproduzir a textura normal do dente. Se o dente não tem tanta textura, tantos sulcos, nós vamos fazer algo semelhante. Eu quero que passe imperceptível, né, na visão do paciente. Eu quero, então, agora que nós tenhamos uma luminosidade semelhante, uma transmissão de luz semelhante, um nível de opacidade, uma saturação próxima nas áreas cervicais, para que a gente possa trabalhar com casos que aparentemente são desafiadores, né? Mas com soluções simples, que é basicamente copiar o que é um dente. Mas para copiar o que é um dente, eu preciso entender aquela espessura de dentina, aquela espessura de esmalte, né? Entender, fazer as correções necessárias, né, que necessariamente nem sempre a gente acerta de primeira resina. É muito comum, na verdade, eu tenho o costume de falar para o paciente que, caso necessário, a gente vai fazer uma retificação numa próxima consulta. Toda a resina é um pouco mais complexa, mais difícil, é importante, um central, né, um central único, é importante que eu sempre deixe para o paciente claro que é importante fazer uma segunda sessão para que eu possa retificar possíveis desalinhamentos de cor ou de textura, né? Reparem que nós temos uma percepção de dentes na mesma largura, né? Com a mesma textura, com uma transparência incisal bastante semelhante, e eu quero basicamente um central que não chame atenção por ser mais bonito que o outro, que seja semelhante ao outro, em todos os sentidos, em termos de brilho, de textura. Eu não quero uma resina mais brilhosa que o dente análogo, o dente natural. Eu quero que seja uma cópia bastante próxima, ok? Gente, nós já estamos com mais de 1 hora de live. Eu sei que na última vez algumas pessoas falaram assim, poxa, está muito longo, está muito cansativo isso aqui, né? Então, eu vou começar a fazer essas lives com mais ou menos 1 hora, e na próxima vez eu vou botar uns 3 ou 4 ou 5 casos, um pouco mais rapidamente, mas esse casinho, né, em específico, eu queria, na verdade, destrinchar desde o início até as retificações, para vocês entenderem que isso é o dia a dia da nossa clínica, né? E que é importante você poder fazer as retificações, que é importante você mapear o dente quando você faz pela primeira vez, para poder comparar e mudar as cores necessárias da segunda vez. Não pensem que todo central você faz de primeira e fica 100% certo. Quase sempre eu tenho que fazer uma modificação de cor em resinas mais complexas de um central só. É muito comum, ok? Lembrando que um central sempre tem o seu análogo, que é um desafio. Sempre é um desafio você deixar ele o mais próximo possível, tá? Escultura tem que ser, assim, uma cópia do análogo. Não tem que ser uma escultura bonita isoladamente. Você tem que ter uma escultura que seja semelhante ao seu análogo, né? Isso aqui é mais uma das esculturinhas que a gente gosta de mostrar. Vou mostrando uma em cada aula. Esse aqui é do Pateta, feito na resina composta, né, com decanter. Tem esse vermelhinho, é vinho de verdade, na ponta do Pateta. Essa esculturinha sobre a ponta do palito tem 2,5 milímetros de tamanho, ok? Então, não sei dizer quanto é o tamanho do dente do Pateta, mas
Enfim, eu nunca mais fiz essas microesculturas. Eu tenho algumas que eu fotografo e exponho de vez em quando para brincar, ok? Lembrando que nós estamos aqui, ó, no grupo do Telegram, Sequito na Clínica, dando várias dicas e filmes dessas passagens de cerâmica, de resina também. Lembrando que agora, na segunda-feira que vem, nós vamos continuar com a live, tá? Para não ficar muito pesado, mas vamos falar ainda sobre resinas complexas, vamos abordar os diastemas também, fechamentos dos diastemas anteriores, né? Resinas mais extensas, ok? Aqui meu e-mail, Facebook, canal do YouTube, Professor Sequito, tá, gente? No Instagram também, Professor Sequito, e o nosso Telegram, que eu falei para vocês, Sequito na Clínica, tá? Então, lembrando agora... Opa, isso aqui já é da próxima aula. Lembrando, então, que nossa jornada vai continuar às segundas-feiras. Segundas-feiras. Deixa eu aproveitar, então, agora aqui para ver um pouquinho das dúvidas aqui do pessoal. Legal, deixa eu ver se tem dúvida. O Sebastião falou, espelho com dobro tamanho é aquele do Jô Soares. Aquele era um espelho... Exatamente, é por aí. Por aí. O clareamento iria ajudar a esconder essas manchas brancas? Deve estar falando do caso daquela menina, né? Sim, o clareamento ajudaria, nesse caso, a esconder as manchas brancas. Mas a gente está avaliando uma remineralização também, né? E a idade dela agora está ideal para isso. Essas perguntas são lá no começo, né? A plastia gengival não poderia ser arriscada? Mônica, então, a gente fez uma avaliação, né? Apesar dela ser bastante jovem, é possível que talvez tenha que fazer uma nova plastia gengival um pouquinho mais à frente, né? Mas, assim, a gente considerou que seria adequado para o casinho dela, tá? Muito bem. Não tem muita pergunta aqui, não, né? Legal. Carlos Jádia, Sequito. Sequito é show. Fala, Carlito. Muito bem. Então, a ideia é fazer uma aula um pouquinho menos longa, tá, gente? Para não deixar muito cansativa. Mas semana que vem a gente vai abordar casos também complexos, 2 centrais e diastemas também. Ok? Inês, obrigado, Inês. Regina, obrigado. Muito bem, pessoal. Então, vou me despedindo, né? O Instagram, eu acho que foi mais complicado dessa vez, né? Então, o pessoal que não assistiu bem no Instagram pode dar uma olhada no YouTube, que vai ficar gravada a aula também, né? Tem muito pessoal aqui do grupo do online. Bacana, Wesley. Sim, uma pergunta. Juliana Meirelles perguntando quais são as melhores resinas no momento. Nós temos várias resinas interessantes, né? A Tokuyama tem uma linha bem bacana que chama Palfic e Ômega, ok? Gosto muito da Empress Direct da Ivoclar, elas têm cores muito boas. A Z350 sempre é uma resina, principalmente as cores de Buddy, né? São muito interessantes pela mimetização. Na aula passada, viu, Juliana? Eu fiz um quadro das resinas micro, nanoparticuladas e comentei um pouquinho sobre essas resinas, né? Essas resinas. A resina da Shofu tem uma qualidade estética bem bacana, chamada as LS, né? De low shrinkage, de baixa contração, e ainda tem uma vantagem de ser bioativas, elas liberam vários íons, né, para o dente, como flúor, né, que consegue ter um efeito anticariogênico fantástico, tá? Legal, o pessoal do grupo aqui, o Fernando Coleone, Sérgio Cepedino, comentando aqui no YouTube, né? Realmente no YouTube está bem melhor, né? Ok, gente. Então, como não temos mais muitas perguntas, a gente vai encerrando por aqui, tá? E na segunda que vem, mais ou menos 1 horazinha de aula também, 1h15, 1h20, para não ficar tão cansativo, tá bom? Um abraço para todos. E a resina Bulkfill perguntando aqui, né, o Bruno. Resina Bulkfill a gente usa mais para posteriores, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. O Telegram, Elisângela, chama Sequito na Clínica, tá? Sequito na Clínica. Tá? É fácil de achar, no próprio Instagram você consegue. Né? Sequito na Clínica.
ok? Tem que baixar o aplicativo do Telegram, é como se fosse um WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos, então, e até a próxima segunda. Pessoal do online, quinta-feira nós estamos aí, tá certo? Abraço a todos.